Olá a todos, essa é mais uma edição do nosso Explanatal, programa da Coluna Explanada, que aborda, entre outros temas, política, economia, bastidores. E o tema de hoje, um tema premente, a educação, né? E aqui na redação conosco, além deste que vos fala, estão Caroline Purificação, Luísa e Luísa Melo. E, professor, inicialmente, muito obrigado por abrir a agenda do senhor. Nós sabemos que vida de reitor é uma agenda bastante corrida, afinal de contas, administrar um campus não é fácil. Muito obrigado por nos atender, professor Leandro Prearo. Ele é o reitor da Universidade de São Caetano do Sul. Professor, por favor, se apresente e obrigado mais uma vez. Valmor, eu que agradeço o convite de estar com vocês, todos que assistem o Explanatal e da Coluna Explanada, cumprimentar também a Carolina, a Luísa, e é sempre um grande prazer poder falar de educação. Obrigado pelo convite. Perfeito, um pouco da biografia do perfil do senhor. Olha, eu sou reitor aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sou matemático de formação, mestre e doutor em estatística. Estou aqui na universidade há 21 anos, é praticamente o meu primeiro emprego, a vida toda aqui na universidade. Fui professor de quase todos os cursos, dirigi e dirijo ainda o Instituto de Pesquisas da instituição, fui vice-reitor e durante a pandemia, no início da pandemia, assumi a reitoria. Excelente. O senhor mencionou a pandemia e aí a universidade teve uma visibilidade nacional à época em virtude dos testes com as vacinas, né? Queria que o senhor contasse como é que se deu, porque naquele período de pandemia as coisas estavam bem assim anuviadas, estavam muito obscuras, então havia muita pressa para dar resposta do isolamento e a vacina. Como que a universidade se engajou naquele momento? Como é que foi esse trabalho? E como é que foram esses testes? Quantas pessoas participaram? Por favor, para a gente relembrar como é que foi. Foi isso 2021, certo? Final de 2020 já, né? Iniciaram os testes. Olha, a Perfeito. universidade já tinha um corpo docente na área de pesquisa clínica importante, já vinha se relacionando com o Instituto Butantan para testar, antes da pandemia, a vacina polivalente para a gripe, e aí veio a pandemia. Rapidamente, o Butantan selecionou 11 centros nacionais aí da área médica para testar a vacina da Coronavac, a primeira vacina que iniciou os testes aqui, e a nossa universidade foi escolhida aqui em São Paulo como um dos centros médicos para testar. Passaram por aqui cerca de 2.000 pessoas participando do teste da Coronavac, né? Mais ou menos 1.000 receberam a vacina de fato e 1.000 receberam o placebo. E aí isso começou a ganhar corpo, a gente começou a trazer pesquisadores de outras universidades, grandes nomes, né? À época a gente trouxe a professora Esther Sabino da USP, que foi a primeira cientista no mundo que sequenciou o DNA do Covid, trouxe para cá, acabou ganhando corpo, fomos convidados pela Johnson Johnson para testar a vacina da Janssen, e aí iniciamos esse processo. Fomos a primeira cidade do estado de São Paulo a fazer inquéritos epidemiológicos para saber número de infectados, né, na cidade, para formatar as políticas públicas. E um outro projeto importante com a universidade, que foi premiado internacionalmente até, foi o Disque Covid, junto com esse processo, que funcionava assim. A gente queria que menos pessoas fossem até o equipamento de saúde quando tivesse algum tipo de sintoma. Porque por vezes podia não ser Covid e aí sim a pessoa ia se infectar no equipamento, tá certo? Então a gente criou um sistema com inteligência artificial. A pessoa com algum sintoma se cadastrava no site ou ligava. Um aluno nosso com o professor atendia, a pessoa respondia um questionário e se fosse verificado que a pessoa poderia estar com Covid, recebia na sua casa um grupo de médicos e alunos para fazer ali o atendimento, fazer o teste, dar medicamento se for o caso, e evitar que essa pessoa fosse no centro de saúde.
É claro que em casos mais graves a pessoa era encaminhada. Isso fez com que os centros de saúde, os equipamentos de saúde ficassem menos lotados e com menor chance de infectar pessoas que não estavam infectadas ainda, né? Então foi um trabalho muito legal também que a universidade fez junto com a vacina e junto com o inquérito epidemiológico à época. O senhor falou em inteligência artificial naquela época já? Naquela época. A inteligência artificial ela vem ganhando destaque aí pelo chat GPT, etc. Mas você já tem mecanismos há algum tempo aí de trabalhar com inteligência artificial. Perfeito. E na sua avaliação, de que forma que esse trabalho foi decisivo, foi importante para que nós pudéssemos realmente ter acesso à vacina e voltássemos à normalidade? Qual a avaliação que o senhor faz aí 2 anos depois do pós-pandemia desse trabalho? Bom, a vacina foi fundamental e é fundamental ainda, né? Então, você no seu network, eu aqui na universidade, vem acompanhando muitas pessoas que ainda se infectam com o vírus, mas com uma gravidade muito menor do que a gente acompanhou. Isso, sem dúvida, é dado as vacinas todas que foram aplicadas aqui no Brasil. Então, foi um movimento importante. Foi um movimento que uniu, né, a indústria privada, mas também a universidade, nos seus centros de pesquisa. Então, foi um movimento da sociedade civil com a universidade, com o poder público. Isso fez com que funcionasse, né? Quando você tem essas várias hélices funcionando ao mesmo tempo, as coisas funcionam. E funcionaram de uma forma mais rápida do que já se viu na história do mundo em relação à criação de vacinas, etc. E é bom lembrar que a época São Paulo foi precursor nesse processo. São Paulo foi precursor com a Coronavac, né? Começaram os testes muito lá no início, já primeiro começamos os testes com as pessoas que trabalhavam nos equipamentos de saúde, né? Muito antes das outras vacinas que chegaram. Foi muito importante para o nosso estado, sem dúvida, ser precursor nesse trabalho que salvou centenas de milhares de vidas, com certeza. E, professor, no outro ponto fundamental, pesquisa. O país tem que investir cada vez mais em pesquisa, não é isso? Tem que investir cada vez mais em pesquisa. A prova está aí com o Covid, né? Mas o Brasil ele ainda tem uma dificuldade muito grande na pesquisa, que é aproximar a pesquisa da realidade do setor público e do setor privado, né? A gente tem que realizar pesquisa que atenda diretamente às demandas da sociedade. A gente ainda tem um viés no Brasil de criar pesquisa para guardar na biblioteca, tá certo? Outros países europeus, até os Estados Unidos, o próprio financiamento da pesquisa vem muito do setor privado para auxiliar nos problemas que eles têm ali, né? Então, tem um gap aí que é colocar a universidade para além dos muros, né? E atender de fato as demandas da sociedade. É muito importante ter pesquisa, ampliar o investimento em pesquisa, seja do poder público, mas também do privado, mas para resolver de fato problemas da sociedade. Excelente. Antes de passar para as colegas, como nós estamos numa entrevista sobre educação e pedagogia, uma explicação pedagógica. A diferença de uma universidade municipal, de uma estadual, só para o telespectador compreender. Pois é, tem uma grande diferença, né? Assim, pouca gente conhece as universidades municipais. Somos em cerca de 50 no Brasil, todas criadas antes da última Constituição. Qual é a grande diferença? As universidades federais e estaduais são mantidas pelos governos, respectivamente, federal e estadual. As municipais não são mantidas pelos governos municipais, até porque não é função do município e eles nem têm essa capacidade de investimento. Então, são universidades que são, sim, 100% públicas, mas que cobram mensalidade, sobrevivem aí da mensalidade dos alunos. É claro, mensalidades mais acessíveis, porque não há lucro, a empresa é pública, não é nem empresa, né? A entidade é pública, mas sobrevive de mensalidade. Essa é a grande diferença das municipais. Somos, como eu disse, cerca de 50 no Brasil, uma concentração muito grande no estado de São Paulo, 25 instituições. E a USC de São Caetano é a maior dessas instituições no Brasil, maior das municipais.
Perfeito, explicado. Então vamos lá com a Caroline Purificação, por favor. Boa tarde, Leandro. Prazer, sou a Caroline. Ainda nesse gancho da saúde, eu vi que você tem muitos projetos em relação à revitalização do Hospital São Caetano. Eu queria saber como é que está essa situação, se você tem conseguido buscar parcerias com o setor privado para revitalizar o hospital, como é que está a situação do hospital? O Hospital São Caetano é um hospital histórico aqui na cidade. Muita gente nasceu nesse hospital. É um hospital que foi privado sempre, mas faliu, né? E aí a USP conseguiu o uso desse imóvel, a prefeitura, né, e a universidade o uso desse imóvel. Só que ele é um imóvel muito deteriorado, né? Ele está 20 anos fechado e já não atende mais às regras sanitárias e de obra como deveria atender. A universidade não tem capacidade financeira para resolver essas questões. Então, hoje, a gente está com 2 ou 3 andares ali para atendimento ambulatorial, não hospitalar, ambulatorial, que é as especialidades médicas, 12 especialidades estão lá dentro, dermatologia, cardiologia, mas sem atendimento hospitalar. Estamos buscando parceiros, né? Estamos com boas conversas com pelo menos 2 parceiros privados, e a nossa proposta é que esse parceiro privado venha e, obviamente, ele precisa ser privado, então ele fique ali com 60% a 70% de atendimento privado e deixe 30% a 40% de atendimento SUS sob o comando da universidade. As parcerias estão bem encaminhadas, eu espero que a gente possa resolver ainda esse ano, porque é um hospital emblemático aqui para a cidade de São Caetano do Sul. Luísa? Torcemos pelo melhor, então. Lu? Leandro, a gente sabe que a USC tem bastante esses atendimentos voltados, né, para a área de saúde, para a população, mas a gente queria saber sobre outros serviços em outras áreas. A USC tem esses serviços? Como funciona isso? Tem. Hoje, desde que eu assumi, o mantra sempre é esse, né? De levar a universidade para além dos muros, como eu disse. Então, hoje, todos os cursos, por definição, têm que buscar algum link com a sociedade de São Caetano ou da região. Então, por exemplo, saindo da saúde, mas ficando ainda na questão da saúde animal, a gente tem um hospital veterinário grande aqui, que atende toda a população da cidade. A gente fez no segundo semestre de 2023, contabilizaram 30 mil atendimentos para a população, e que é uma parceria ganha-ganha, porque eu tenho os alunos ali aprendendo na prática com esse tipo de atendimento. Mas tenho no direito, tenho milhares de atendimentos aqui na área jurídica para as pessoas que mais precisam, né, de baixa renda. Tem os atendimentos da psicologia, eu tenho um grande centro psicológico aqui, mais de 1.000 metros quadrados, com 15 consultórios que dá atendimento à população na área de saúde mental, né? Tão importante, principalmente durante e depois da pandemia, é um assunto que ganhou muito destaque. A pedagogia com as suas brinquedotecas atende as escolas públicas municipais aqui. Enfim, todos. A gente na contabilidade tem um escritório em conjunto com a Receita Federal aqui, para atender empresários e pessoas que para fazer imposto de renda, etc. Então, todos os cursos têm que ter um link para prestar serviço à comunidade, que é o que a gente chama de extensão, ou para fazer pesquisa que causa impacto na sociedade, ou para atender uma demanda de mão de obra, que é o ensino. Então, ensino, pesquisa e extensão. Ótimo. Leandro, assim, qual o nível de relacionamento das universidades municipais com o governo federal? E questão de financiamento, você abordou en passant ali, tem recursos também públicos na universidade? Ou... Olha, esse é um assunto bastante delicado, viu, Valmor? É o seguinte, os governos, tanto estaduais quanto os federais, eles, via de regra, não conhecem a nossa existência, né? Então, toda vez que muda um governo, a gente faz um movimento de peregrinação aí em Brasília, nos governos dos estados respectivos, para dizer, olha, nós existimos, né? Então, os governos lançam lá editais de fomento e citam explicitamente universidades federais e estaduais e não citam as municipais.
E o que a gente tem detectado nesses últimos 20 anos que eu estou aqui é que não é que não citam porque não querem que a gente participe, mas não citam porque não sabem da nossa existência. Então, por exemplo, hoje a gente tem estado muito com o nosso grupo aí em Brasília, com a nossa associação das municipais, é, com o ministro, as pessoas abaixo do ministro, com todo mundo, para poder dizer: olha, existimos e queremos participar das políticas públicas de educação. Não só na questão do financiamento, mas na questão da discussão das políticas públicas, né? Por exemplo, o governo federal hoje está estudando aí os cursos à distância, se vão ficar no modelo que estão, se não vão ficar. Há inclusive um decreto que trouxe o sobrestamento, né, de novos cursos que não podem ser criados. Nós queremos estar nessa discussão, né? Nós queremos estar na discussão sobre novo ensino médio, nós queremos estar na discussão sobre a educação, na discussão sobre o FIES, enfim. Então, é uma luta diária para que a gente consiga fazer parte das políticas públicas do governo federal e estaduais. Somos em 50, como eu disse, mas temos quase 100 mil alunos, enfim, a gente pode ajudar de fato, né? E queremos participar porque somos públicos, né? A gente tem o viés do ensino público e a gente quer estar presente, mas é um desgaste e uma luta intensa aí em Brasília e nos governos do estado. E não houve nenhum avanço nesse sentido? Há avanços no discurso, mas avanços concretos, nenhum. Vou citar um caso, e posso citar explicitamente, recente aqui no governo do estado de São Paulo. Eu tenho um colégio universitário aqui, ok? Junto, na universidade, que muito nos orgulha e tal. E tive uma aprovação excepcional na USP, Unesp e Unicamp, que são as grandes universidades estaduais. A USP, Unesp e Unicamp, esse ano decidiram não aceitar o meu aluno, porque disse que, como a gente cobra mensalidade, a gente não é público, né? O que é um absurdo. Somos públicos, cobramos uma mensalidade 4, 5 vezes abaixo do valor do mercado. E aí foi uma guerra jurídica. Tivemos que entrar para cada um dos 60 alunos aprovados, com mandados de segurança, para provar que a gente é público. Olha o desgaste que é essa questão de mostrar a existência das municipais. E as municipais, o amor, são muito importantes, porque elas estão nos interiores aí do estado, do Brasil, né, formando, e são as universidades que têm a maior relação direta com o poder público onde está instalada e com a sociedade onde está instalada. Então, todo esse serviço que eu falei que a gente presta para a cidade, tem um monte de outras universidades por aqui que prestam algum tipo de serviço, mas sem estar vinculado tão umbilicalmente com o governo municipal, né? Com a sua cidade. Então, é um desafio meu muito grande, dos próximos reitores que me sucederão, com certeza. Você falou que são 25 em São Paulo e as outras 25 estão onde? Tem uma concentração grande em Pernambuco, tem grandes em Goiás também. Então, eu diria que os 3 grandes estados de concentração são São Paulo, Pernambuco e Goiás. E todas estão nessa mesma situação? Todas a mesma coisa. É claro que no estado umas têm mais ou menos facilidades aí, né? Maiores ou menores facilidades. Mas no governo federal nós estamos unidos para conseguir atender essas demandas. Hoje, no governo federal, o povo de Pernambuco tem uma abertura bastante grande com o governo, tem aberto bastante portas para a gente, mas ainda tem ficado no âmbito do legal, vocês existem, são legais, mas no âmbito do discurso. Ok, Caroline? Em relação ainda às políticas públicas, né? A USP tem feito uma participação notória nas políticas públicas educacionais através do Conselho Estadual de Educação, né? Eu queria saber como é que a USCS, assim, teve tanta notoriedade nesse meio político, como é que foi a construção dessa relação da universidade com a prefeitura, com o governo municipal, né? Aí quando você fala do conselho, é o conselho estadual, tá? Que a gente tem uma cadeira lá. Essa, sim, foi uma construção política, de fato, né? A gente entendeu que precisa ter municipais, precisa ter escolas municipais
universidades municipais com cadeiras, com assentos, onde se decide a educação do Estado de São Paulo, e trabalhou muito politicamente para isso, e conseguiu hoje, lá entre os 24 conselheiros, ter três universidades, três representantes de universidades municipais, para, de fato, colocar lá as nossas demandas e poder discutir a educação do Estado. Agora, a relação com a prefeitura é uma relação que depende muito dos atores, das lideranças, né? Nesse momento, tem um reitor, que sou eu, que entendeu que entende que é necessário a universidade trabalhar junto em todas as políticas públicas municipais da região, e tem um governo municipal que entendeu a necessidade ou a importância de ter uma universidade trabalhando junto na construção de políticas públicas. Então, houve uma convergência. Infelizmente, não é sempre que existe essa convergência. Eu fico indignado quando eu vejo governos municipais que têm no seu município uma universidade municipal e que não estreitam essa relação, porque é muito bom para a formação dos alunos, sem dúvida, mas é muito bom para o município, né? Repito o que eu falei no começo. Toda política pública que tem lá as 4 hélices, né? Que é universidade, poder público, setor privado e terceiro setor trabalhando junto nas políticas públicas, certamente vão fazer políticas públicas mais eficientes e mais efetivas no final, mudando a vida das pessoas. Certamente. E a gente vê os resultados dessa parceria, né, dessa comunhão aí em São Caetano do Sul. Luísa? Sim. Leandro, você falou do colégio universitário, né? E eu queria entender um pouco melhor como funciona esse colégio universitário. Existe algum preparo específico para esses alunos de ensino médio, para eles ingressarem diretamente na UFSC também ou em outras universidades? Como funciona esse colégio? O colégio universitário é um modelo muito interessante, né? Porque o aluno não é um campus, não é um prédio isolado, ele está dentro da universidade. Então, o aluno ele consegue viver a universidade. Então, todos os cursos levam esses alunos, por exemplo, para eventos da graduação, né? Então, por exemplo, o Direito, o curso de Direito recentemente fez lá um júri simulado, igual faz sempre. E fez um júri simulado com os alunos do colégio. Os alunos do colégio frequentam os laboratórios da medicina, frequentam os laboratórios da farmácia, frequentam todos os setores. Então, isso faz com que o aluno crie, de fato, objetivamente, concretamente, o seu desejo vendo o que o espera na universidade, né? Com menos chance de errar. Hoje a gente tem cada vez alunos com mais dúvidas sobre se acertaram ou não o curso que escolheram, né? Isso traz depressão, uma série de coisas. E isso diminui essa questão da dúvida. Agora, a gente faz um trabalho muito forte de formação, inclusive esperando que ele fique na UFSC, mas também que voa aí para outras grandes universidades, como USP, Unesp e Unicamp, e a gente tem tido muita aprovação. É um cursinho que em 4 anos já tem, um cursinho não, é um ensino médio que em 4 anos já tem 1.800 alunos, provavelmente é um dos maiores ensino médios, escola de ensino médio do Brasil, no mesmo prédio, com 1.800 alunos. A gente estudava e falava assim, estou no terceiro E, no terceiro D, aqui eu tenho até o X, por exemplo, né? Então, é uma escola muito grande. Para entrar, tem vestibulinho, tamanho a demanda de vagas que tem, mesmo sendo pago, né? Que é uma mensalidade, como eu disse, de manutenção da escola, então é bem mais barato que as outras. Mas é um modelo que eu acho muito legal, e se eu pudesse é, incentivar os outros reitores a criar um ensino médio dentro das universidades, eu acho que é um modelo muito importante. É realmente diferenciado. Leandro, fazendo uma análise geral, você esse tempo aí à frente da reitoria, conhecimento que você tem em educação, hoje, como é que é a avaliação que você faz no panorama nacional, local da educação? O que avançou, o que está avançando e o que falta avançar? Bom, falta avançar muito, né? Eu, particularmente, fiquei um pouco decepcionado com essa reforma do ensino médio que está indo agora para o Senado.
em que praticamente dizimou aí a ideia dos itinerários formativos. É minha opinião, né? Mas eu acho que a questão do ensino médio, do mesmo jeito que o governo federal está dando aí o pé de meia, que é para incentivar que os alunos não evadam, né? Da mesma forma, seria importante os itinerários formativos, para quem nos assiste, a ideia de que o aluno fortaleça nas áreas que ele tem vocação, né? Durante o ensino médio já. Isso faria com que o aluno evadisse menos, porque falaria mais com a vocação dele, né? E também prepararia já melhor ele para o mercado de trabalho já no ensino médio. Então, me decepcionou um pouco esse último formato, né? O primeiro projeto de 2020, 2017 eram 1.200 horas para as áreas específicas. Nesse novo projeto somaram 600 horas, a metade. Infelizmente, para mim, foi um retrocesso, mas vamos ver o que vai acontecer agora no Senado, se aprova em abril ou não. Mas, assim, os avanços na educação têm que caminhar de muitas formas, né? Pedagogicamente, a gente ainda dá a mesma aula de 30 anos atrás. A gente tem que discutir novas tecnologias e novas metodologias em sala de aula. Eu tenho um aluno que é diferente, não sei se você tem filho pequeno, Valmor, ou adolescente, mas são mentes aí diferentes, né? Que, enfim, temos que discutir a questão, da internet, do celular na escola, se sim ou se não. Temos que discutir novos métodos, metodologias ativas e sobre investimento em educação, né? Apesar de eu ser reitor de uma universidade, vou jogar contra o meu próprio time aqui. Eu acho que o investimento maciço tem que ser no tem que ser no ensino básico, né? A gente tem que ter uma inversão aí na questão do investimento. A universidade é importante, a gente tem que formar profissionais, mas é no ensino básico que a gente forma as pessoas com qualidade para que depois consigam aí entrar no mercado de trabalho. Incentivar o ensino técnico, amor. A gente não é nem falando de política, todos os últimos governos, de X ou de Y, não valorizaram como deveria o ensino técnico. O Brasil precisa de ensino técnico, a formação é rápida, é mais rápida, as empresas precisam desses profissionais. Enfim, há muito caminho a se percorrer aí, mas eu diria que um grande caminho na educação básica. É inaceitável um Brasil ficar entre os últimos no ranking do PISA, que é a avaliação internacional aí do ensino e aprendizagem. Então, tem que ter uma revolução. Tem que se falar em escola integral. Eu sei que o discurso é mais bonito do que que se pode fazer, né? Ensino integral demanda mais professores, demanda mais infraestrutura, porque o aluno vai ficar na escola, mas tem que se falar nisso. Não quero politizar, mas a gente não pode falar em homeschooling, a gente tem que falar em ensino integral. Então, eu vejo com muito pessimismo, em face até das questões políticas aí, dos polos políticos que discutem isso ou aquilo, mas eu vejo com muito pessimismo a evolução na educação nos próximos anos, por enquanto. Ótimo, Leandro. Coincidência, esses dias eu conversei com Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB, ex-ministro da Educação, ex-senador, e eu fiz a mesma pergunta e ele foi exatamente nesse ponto. Educação básica. Ele falou assim, eu pararia tudo imediatamente. Claro, não pode parar tudo, mas assim, reveria tudo para poder colocar na educação básica. Exatamente. A saída para o desenvolvimento de todos os grandes países que tiveram um desenvolvimento rápido e tudo mais foi investimento em educação básica. Não tem segredo, né? Temos que investir nisso. Infelizmente, não parece ser o caminho que o Brasil tem buscado nos últimos anos, tem buscado muito mais ensino superior. Não sei se o discurso é melhor, se não é, mas a educação básica tem ficado para trás. A formação de professores. Olha, Valmor, eu tenho um estudo nas mãos aqui, acho que até cheguei a conversar com você na última vez, que é a questão do apagão de professores até o final dessa década. A gente vai ter aí
300 mil postos vagos de professores no Brasil até o final dessa década. A gente não consegue formar professor de física, de química, de matemática. Hoje, mais de 80% dos professores de física da educação pública não são físicos, por exemplo. A gente precisa ter critérios para. Agora, por que que a gente não forma? Porque o sistema não é atrativo. Ninguém quer ser professor porque é mal remunerado, porque a questão de respeito pela atividade, né? Cada vez mais o professor é cobrado por pais, de uma forma até agressiva. Então, assim, precisamos refundar a educação pública do Brasil e pensar muito na formação dos professores, tanto na formação daqueles que já são, mas na formação de novos professores é um desafio que vai trazer um colapso para a educação pública nos próximos anos. Fico alerta. Leandro, infelizmente, nós temos o limite de tempo, passaríamos horas e horas conversando sobre o trabalho de vocês, a educação como um todo. Eu só tenho a agradecer, em nome da equipe, por sua participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Valmor, Caroline, Luísa, prazer estar aqui com vocês. Falar de educação é o que você falou, eu poderia ficar dias aqui falando, porque a educação transforma, a educação liberta e é ela que pode mudar e desenvolver o nosso país. Obrigado de verdade, de coração, pela oportunidade, Valmor. Muito obrigado, um forte Obrigada, abraço. Leandro. Abraço. Tchau.